Eu vou conversar agora com o Fernando Henrique Becker Silva. Ele é advogado, professor universitário e escritor que acaba de lançar o livro infantil Zeppelin e a incrível história dos dirigíveis. Essa obra gratuita e digital resgata um pedaço curioso da história de Blumenau. A passagem dos dirigíveis pelos céus da cidade lá em 1930. E ainda faz uma homenagem ao grupo Luftschiff. Falei certo? Sim, praticamente certo. Que participa dos desfiles da Oktoberfest. Fernando, muito bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Taberá. Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui representando o grupo Luftschiff, né, nesse lançamento desse livro aí que é tão importante para o nosso grupo. Como é que nasceu a ideia de escrever um livro infantil sobre dirigíveis? Na verdade é o seguinte, tá? Eu faço parte desse grupo que desfila no Oktoberfest desde 2024. O grupo foi fundado em 2023. Nós participamos do certame, né, da Prefeitura Municipal. E daí nós galgamos então essa oportunidade para desfilar no Oktober. E a ideia original do grupo, de fato, desde o início era lançar um livro que fizesse uma alusão, né, explicando para a população, né, a história dos dirigíveis, para eles entenderem, dimensionarem a importância do dirigível, né, dentro do próprio desfile. Né? O título Zeppelin tem um jogo de palavras curioso, né? Sim, é uma brincadeira que a gente faz. E como é que surgiu esse personagem e o que ele representa, Fernando? É que é o seguinte, tá? O Luftschiff significa dirigível em alemão, né? E como a gente optou originalmente por não utilizar o nome Zeppelin, que é o nome mais tradicional, né, que as pessoas usualmente conhecem os dirigíveis, a gente optou então, quando escrevemos esse livro infantil, em utilizar, resgatar o nome Zeppelin e fazer essa brincadeira com o nome do condutor, né, vamos chamar assim, do motorista do Zeppelin. Né? Blumenau tem uma ligação com os dirigíveis lá na década de 1930. O senhor poderia contar um pouco sobre esse episódio histórico aqui na nossa cidade? Sim. Nos anos 30, os dirigíveis eram muito... era uma forma, né, um meio de transporte bastante sofisticado, né, bastante charmoso, vamos chamar assim. Né? Então eles cruzaram o mundo inteiro. E por duas oportunidades nos anos 30, em 34, passou aqui o Zeppelin, né, o dirigível chamado Zeppelin, e em 36 passou o dirigível chamado Wildeburg. Então, por duas oportunidades, cruzaram os ares de Blumenau e quando passou foi uma comoção. Imagino, né? Existem fotos, né, contando essa passagem. Né? Uma coisa que é curiosa é que ele veio por detrás do Morro do Aipim e veio atravessando, né, sobrevoando a Rua 15 de Novembro. E foi interessante que a história conta que as igrejas tocavam os sinos, as fábricas, os apitos, os sinais para saudar o Zeppelin. Né? Foi uma comoção em toda a cidade. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? Esse livro tem, como o senhor já falou, diálogo com o grupo que desfila na Oktoberfest. Né? Como foi essa parceria? Como eu falei, né, eu faço parte desse grupo, né, sou um dos membros fundadores e a ideia foi criar esse livro, uma espécie de spin-off do grupo. Né? Infelizmente, né, por questões da própria prefeitura, a gente não pode distribuir esses livros durante o desfile, mas vai ter um QR Code para que a pessoa possa, então, através dos seus telefones, baixarem os livros instantaneamente. Né? Então, a ideia, de fato, era instruir, né? Nós devolvemos através da cultura, da informação para a comunidade, né, a história dos dirigíveis e explicando, como eu falei antes, a conexão do dirigível com a cidade e, por conseguinte, né, explicando a história do nosso grupo. Né? Com certeza. Por que é importante valorizar esse capítulo da história dentro da maior festa alemã das Américas? A gente percebe nos desfiles hoje, né, que hoje os desfiles da Oktober, mais do que concorridos, são uma grande, né, consagração, né, de vários aspectos da cultura blumenauense. Né? Então nós temos o caso, né, do vapor Blumenau, nós temos a locomotiva e a gente optou, então, já que viemos pelo rio, viemos pelos trilhos, agora vamos pelos ares. Né? A ideia de criar esse grupo, né, através do Zeppelin. E o carro alegórico do grupo, inclusive,
foi o segundo mais popular em 2024, segundo pesquisa da FURB, né? Sim, foi justamente nosso ano de estreia, né? Foi muito bem recebido pelo público, né? Gerou uma bela repercussão. E o que isso revela sobre o fascínio do público, na opinião do senhor, né, pelos dirigíveis? Como eu falei, a história dos dirigíveis ela é muito rica, né? Ela se remonta, né, se remete ao século XVIII, né? 1706 já começaram os balões, né, que seriam os aerostatos, que seriam veículos que subiam pela força do ar, né? E depois foram criados os dirigíveis, que com motor para dar, né, enquanto os balões eles eram conduzidos pelo vento, né, ao bel prazer do vento, os dirigíveis, por conta de ter leme e motor, se levavam a qualquer lugar. E existe uma grande comoção no fim dos dirigíveis, né? Porque houve, em Blumenau passou em 36 o Wildeburg, em 37, cerca de 9 meses depois da passagem em Blumenau, houve uma tragédia que pegou fogo, explodiu nos Estados Unidos, né? Então, por conta disso, ficou no inconsciente coletivo, vamos chamar assim, né? Um grande glamour, mas também muito associado com aquela tragédia, né? Exatamente. E o senhor já escreveu outros livros infantis, né? O que diferencia o Zeppelin das obras anteriores? Eu entendo que esse livro do Zeppelin, o intuito mesmo era de instruir, né? Não só entreter, vamos chamar assim, né? Vamos tentar falar dessa forma, né? Enquanto os demais livros, claro que tinham um roteiro que tem o propósito de passar uma ideia, um valor, mas aqui nesse livro do Zeppelin e a incrível história dos dirigíveis, o intuito era instruir, para ensinar para as crianças, enfim, para todas as pessoas que lerem o livro, a história desse meio de transporte, né? E o senhor acredita, né, que essa obra aí possa despertar a curiosidade histórica das crianças? Não tenho dúvida disso. A gente já entendeu, até a própria FURB provou isso naquela pesquisa, né? Que a imagem do Zeppelin cativa, como cativou nos anos 30, né, do século passado, e eu não tenho dúvida que as crianças, a partir desse livro, possam se interessar e ir atrás, né, da história nesse meio de transporte. Essa obra é ricamente ilustrada por Amanda Marques. Sim, sim. Né, que também já trabalhou em outro projeto com o senhor, né? Como é que foi essa colaboração? Eu trabalhei com a Amanda, ela é uma ilustradora do Nordeste, e a gente fez um livro chamado A Formiga Destrambelhada. E a gente teve um trabalho em conjunto muito exitoso naquela oportunidade. E nesse momento aqui, por conta de cronograma apertado, a gente não teve a grande oportunidade de buscar outros ilustradores, né? Mas já conhecendo o trabalho e a competência da Amanda, a gente conectou ela para que ela pudesse fazer esse trabalho para a gente. Fernando, na tua visão, qual a principal mensagem que a criança leva depois de ler essa história? Eu entendo que o que a gente tenta resgatar aqui seriam a emoção que as crianças dos anos 30 tiveram quando olharam para o céu e viram, né, um objeto diferente planeando pela cidade, né? Quase fora da realidade. Quase fora da realidade. Imagina uma cidade rural olhando para aquilo ali, e esse sentimento que a gente busca resgatar, e eu tenho certeza que as crianças na Rua 15, quando veem, né, o nosso carro, elas se emocionam e se empolgam. Com certeza. O livro é gratuito e digital, né, Fernando? Exatamente, né? Como é que as pessoas podem acessar a obra digitalmente? E para quem gosta do livro físico, né, onde pode encontrar? Infelizmente a gente fez uma edição física limitada, né, que o intuito é só para patrocinadores e para a imprensa, mas o livro pode ser encontrado digitalmente baixado, né, baixando o QR Code, acessando o QR Code, que vai estar disponível no próprio carro, né? E tem outra coisa que é interessante, também tem um QR Code que remete ao Spotify com a música do grupo, né, que a gente desfila. Que legal, isso é bem bacana. E que retorno o senhor já recebeu de leitores, educadores ou mesmo famílias até agora que tiveram acesso a essa obra? O livro acaba de ser lançado, então a gente não teve ainda muito retorno, tá? Mas para as pessoas que tiveram acesso, o nosso intuito de informar, entreter e de emocionar já está sendo repercutido. A gente entende que já alcançou esse objetivo, a gente tem certeza, né, que quem acessar esse material aqui vai gostar e vai passar adiante.
Até porque muita gente pode ter estranhado um Zeppelin no desfile da Oktoberfest e agora estão entendendo o motivo disso, né? Exatamente, né? É muito interessante essa questão da tradição do Oktoberfest, que ela justamente resgata algumas passagens icônicas na cidade e ela oportuniza que as pessoas tomem conhecimento da própria história da cidade. Então, né? Então, a partir do carro, a partir do livro, as pessoas podem então conhecer esses dois eventos tão importantes na história da nossa cidade. Onde acessar essa obra digitalmente, Fernando? Bom, a gente pode buscar, né, através do site www.lushift.com.br, que é o site oficial do grupo, né? E também no nosso perfil no Instagram, que é @lushift_group. É só botar ali e já vai ter acesso. Com certeza. O nome não é muito fácil de digitar, né? Mas ele... Procura hoje em dia tudo na busca se acha, né? Se acha muito facilmente. Fernando, muito obrigado pela tua participação. Sucesso, né? Com essa obra. Ô, Jorge, muito obrigado, né? Espero que as pessoas possam se deliciar, né, com esse livro da mesma maneira que eu me deliciei quando eu escrevi esse livro, né? Tenho certeza que essa é uma homenagem que o grupo Lushift presta para a cidade e para a própria Oktoberfest. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Eu conversei com Fernando Henrique Becker Silva, advogado, professor e escritor do livro infantil Zeppelin e a incrível história dos dirigíveis que por 2 vezes passaram em Blumenau na década de 1930.